Graça e paz, meus amados. Nesta manhã eu quero estar meditando com você sobre os benefícios e a maldição do sangue de Jesus. Nós vamos estar lendo Hebreus 12, versículo 24 e 25, onde diz: E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Queridos, é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem: sangue de Jesus tem poder. Há pessoas que falam isso assim indiscriminadamente, por qualquer motivo, em qualquer situação, ela repete essa frase, né? Como se o sangue de Jesus fosse uma coisa banal, uma coisa que não tem muito valor. E nós devemos ter muitos cuidados, né, ao falar sobre o sangue de Jesus, que é algo muito precioso. Essa frase acabou virando até clichê de novelas, né, da Globo. E eu assisti muitas novelas da Globo, por isso eu sei, graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu estou liberta, né? Eu não me apego muito a novelas. Então, nós devemos conhecer, reconhecer o valor que tem o sangue de Jesus, os seus benefícios para as nossas vidas, e também nós devemos saber que há uma maldição para aqueles que não creem, né? Há uma maldição também ligada a este sangue derramado na cruz por nós. Nós vamos, lógico, ver primeiro, né, os benefícios que este sangue traz sobre nós. Amém? Primeiro nós vamos falar sobre a nova aliança. O sangue de Jesus, ele nos trouxe uma nova aliança, né? Por quê? Nós vamos falar como era a velha aliança. Deus fez uma aliança com Moisés no Monte Sinai, no capítulo 19 do livro de Êxodo, fala sobre isso. Que Deus chamou Moisés ao Monte Sinai e lá Deus escreveu os 10 mandamentos e em seguida Deus foi citando toda a lei a respeito de todas as coisas, nos mínimos detalhes. Então ali foi selado uma aliança com o povo. Deus escreveu tudo, como eles deveriam viver, como eles deveriam se comportar, como eles deveriam agir em toda e qualquer situação. Tudo foi escrito. Então, existia uma lei que era a aliança de Deus com Moisés. Era a lei. Quando Jesus vem derramar o seu sangue no Calvário, ele inicia uma nova aliança, né? Uma nova maneira de viver. Eu gosto de citar sempre que eu destaco na lei antiga do Velho Testamento, que era mais ou menos olho por olho, dente por dente, né? As pessoas eram cobradas na medida em que elas se comportavam ou não de determinada maneira, elas recebiam a lei sobre aquele ato. E era mais ou menos assim, né? Olho por olho, dente por dente. E essa lei, ela foi tão bem feita, né? Porque tudo que Deus faz é perfeito, que ela até hoje serve como base, né, para a lei e para a justiça dos nossos dias. Uma pessoa, quando quer tirar uma nota boa na OAB, ela precisa ler o Velho Testamento e conhecer a lei, porque toda a lei de hoje é baseada nessa lei deixada por Deus, né? Ela é a base da justiça de hoje. Então, vem Jesus e ele sela uma nova aliança, porque na lei antiga, o sangue derramado era o sangue dos animais que Deus determinou quais seriam para cada pecado,
E esse sangue era aspergido sobre o altar. E, na verdade, eu que estou dizendo, né? Eu creio que as pessoas não se arrependiam verdadeiramente dos seus pecados, porque se elas se arrependessem verdadeiramente de cada um pecado daqueles pelo qual elas levavam aqueles animais para serem sacrificados, os sacrifícios teriam que ir diminuindo no altar. Porque se houvesse arrependimento genuíno, verdadeiro, as pessoas não voltariam ali para sacrificar novamente, não por aquele pecado. Então, havia um grande derramamento de sangue. E isso entristecia o coração de Deus, ao ponto dele escrever que ele achava que se arrepender era melhor que sacrificar, né? Então, Deus esperava que o homem se arrependesse, que o homem parasse de sacrificar, que ele consertasse a sua vida, tivesse uma vida de santidade e não sacrificasse tanto. Então, vem Jesus, o Cordeiro Pascual, que era homem, filho de Deus, nascido de mulher na terra, para sofrer na carne essa condenação, os nossos pecados e nos remir desta lei, né? Nos libertar. E agora nós vamos então ver quais foram os benefícios que esta nova aliança proporcionada pelo sangue de Jesus nos trouxe. Primeiro ela nos traz, primeiro benefício, ela nos traz reconciliação com Deus, né? E está escrito isso em Apocalipse 12:11, assim: e que havendo feito paz com Deus pelo sangue da sua cruz. Por quê? Havendo feito paz com Deus. Nós não tínhamos paz com Deus, nós estávamos separados de Deus. Deus não tinha comunhão conosco, ele nos ouvia através da intercessão do sacerdote. O sacerdote tinha esse relacionamento com Deus ali no santuário, no Santo dos Santos, e ele intercedia por nossos pecados. Mas nós não tínhamos paz com Deus, nós não estávamos próximos de Deus, nós estávamos separados de Deus. Segundo benefício, o sangue de Jesus, ele nos santifica, nos santificou e nos santifica até hoje, né? Ele nos lavou desses pecados, ele nos tirou desta condição para uma condição de santo. Então, hoje nós não somos santos por conta das nossas obras, das nossas atitudes, do não pecar, mas por conta do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele nos santifica. Amém? Onde está escrito isso, pastor? Hebreus 10:10. Nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Então, às vezes a gente fala assim, eu vou para o céu. E as pessoas que não têm esse conhecimento, elas falam assim, ai, como é metida essa pessoa? Por que ela acha que ela vai para o céu? Será que ela se acha assim tão santa, merecedora do céu? Não, não somos santos, queridos. Quem nos santificou foi o sangue de Jesus Cristo. E por isso nós temos a certeza de irmos para o céu, porque nós cremos nessa palavra. Todo aquele que crê nesta palavra, que o sangue de Jesus te santifica, você vai poder ir morar no céu. Amém? Número 3. Terceiro benefício que o sangue de Jesus nos proporcionou. Ele nos libertou. Havia uma condenação sobre nossas vidas. Nós tínhamos uma condenação de morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, Jesus nos libertou dessa condenação. Ele nos tirou dessa situação, porque a palavra diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. Então, nós tínhamos uma condenação de morte e nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Então, recapitulando, o sangue de Jesus nos reconciliou com Deus, nos santificou e nos libertou da morte. Amém?
do pecado e da morte. Quarto benefício, o sangue de Jesus nos cura. Romanos 8 diz que nós estávamos enfermos na carne. E eu acrescento que não somente na carne, mas no espírito, porque quando nós estamos em pecado, nós estamos enfermos no espírito, na carne, tudo está enfermo. Então, o sangue de Jesus nos cura. Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. E sarados de todas as enfermidades, sejam elas espirituais ou carnais. Amém? O quinto benefício, nós somos justificados. O que é ser justificado? Jesus nos justificou diante de Deus. Ele intercede por nós até hoje diante de Deus. Quando o diabo chega lá diante de Deus para nos acusar de qualquer condenação, Jesus fala, opa, alto lá, eu morri por ele é meu, ele crê em mim, ele é meu. Então, Jesus está o tempo todo nos justificando diante de Deus. Amém? Onde está escrito isso, pastor? Romanos 5:1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, está escrito, então, a verdade. Nós temos paz com Deus hoje. Nós podemos nos achegar a Deus. Nós podemos ter acesso a Deus. Nós podemos ir morar com Deus por conta da justificação do sangue de Jesus. Sexto benefício, livrou-nos da ira vindoura. Deus estava irado conosco por causa do pecado. O diabo também, com certeza, né? Aliás, eu acho que o diabo estava alegre, porque quando você peca, ele fica alegre, né? Porque você vai morar com ele. Então, você vai ser companheiro dele lá no inferno. Mas Jesus nos livrou dessa ira. 1 Tessalonicenses 1:1 diz, nos livrou da ira vindoura, no finalzinho do versículo. Sétimo benefício, o sangue de Jesus nos protege. Então, quando a gente estiver em perigo, aí sim, realmente você pode gritar, sangue de Jesus tem poder. Porque o sangue de Jesus, ele nos protege. Se nós estivermos debaixo do sangue, pela fé em Jesus, ele nos protege do mal. Está escrito em Êxodo 12:13, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora. Então, aqui não se refere apenas a pragas, mas a enfermidades de todos os tipos, a perigos de todos os tipos, o sangue de Jesus pode te proteger. Né? A gente ouve muitos testemunhos de pessoas que estavam em perigos eminentes e gritaram, o sangue de Jesus tem poder, e elas foram livres daquele perigo. Amém? Então, diga, o sangue de Jesus me protege. Oitavo benefício, nos proporciona vitória. Queridos, nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus, diz a palavra, né? Está escrito em Apocalipse 12:11 que nós venceremos por causa do sangue do Cordeiro. Né? Aqui se trata do momento em que as pessoas estão passando pelas tribulações lá no final, mas isso vale também para as tribulações do nosso dia a dia. Se nós entendermos que durante a tribulação Jesus estará conosco, nós seremos mais que vitoriosos, né? Nós alcançaremos vitória em todas as tribulações das nossas vidas. E nono, o sangue de Jesus tem voz. Por que o sangue de Jesus tem voz, querido? Ele nos dá voz também. O sangue de Jesus tem voz porque Jesus derramou por nós, então ele tem direito de chegar diante de Deus e nos justificar e interceder por nós. Da mesma forma, Jesus nos deu direitos a entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, e nós mesmos falarmos com Deus sobre os nossos pecados, sobre as nossas falhas, ou sobre os nossos desejos em oração. Porque na velha aliança, quem fazia isso era o sacerdote. O homem comum não tinha o direito de entrar, não tinha livre acesso a Deus. E hoje nós temos. Então, Jesus nos deu essa voz, Jesus é essa voz, e o sangue dele tem voz. Só que o sangue de Jesus tem voz para perdoar
e para exigir justiça. Quando Jesus estava naquela cruz, morrendo, entregando a sua vida ali por nós, e aqueles homens estavam ali à sua volta, zombando e rindo daquela situação e achando que eles estavam condenando alguém muito temível, muito terrível, Jesus olha para aquelas pessoas e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava dizendo: Pai, esse povo não está entendendo nada. Eles entenderam tudo errado. Eles não creram que eu sou o Filho de Deus, que eu vim para salvá-los, não para condená-los ou fazer mal algum a eles. Da mesma forma que o sangue de Jesus tem essa voz, o sangue de Jesus também clama por justiça para aqueles que não creram. Naquele momento em que Jesus é levado a Pilatos, para que Pilatos o condene, e Pilatos faz aquele ato ali de lavar as mãos, porque ele não enxergou em Jesus nenhuma transgressão, nenhum pecado que o levasse a uma condenação tão cruel, ele fala, né, para os judeus: olha, eu lavo as minhas mãos, não quero ter culpa nesse sangue derramado. E então aquele povo diz a seguinte frase: que caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos. Oh, querida, a pior coisa que uma pessoa pode fazer é não acreditar no sangue de Jesus, não crer em Jesus. Porque assim como eles pediram, aconteceu. No ano 70 depois de Cristo, os romanos invadiram Jerusalém e houve um massacre. Sabe, uma coisa assim digna de filme de terror. A intenção era matar todos os judeus, mas eles não conseguiram. Lógico que alguns escaparam. Mas a história conta, os historiadores, né, que pesquisam a história da igreja, dizem que, assim como João citou lá no livro de Apocalipse, as mulheres grávidas eram abertas as suas barrigas e os bebês eram retirados na ponta da espada, não tiveram misericórdia das crianças, dos velhos, de ninguém. Foi um massacre terrível. Não ficou pedra sobre pedra, como Jesus havia dito no momento em que ele tem aquela passagem da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que a palavra diz que Jesus chorava a ponto de se convulsionar de choro. E os discípulos perguntaram por que ele estava chorando, e ele disse: estão vendo esse templo aí maravilhoso? Não ficará pedra sobre pedra. Jesus estava chorando, por isso que ia acontecer. Porque Jesus já sabia tudo que iria acontecer, tudo que estava por vir, até as palavras que as pessoas iam dizer, né? Então, quando nós não cremos em Jesus, nós estamos amaldiçoados pelo sangue dele. Porque aquele que não crê já está condenado. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado, diz a palavra. Então veio esse grande massacre sobre o povo judeu, né? E a história mostra muitos massacres sobre o povo judeu, né? Veio Hitler e tantos outros opressores que tentaram dizimar esse povo, essa nação, por conta dessa maldição que eles liberaram, né, com as suas próprias bocas. Então, meu amado, eu quero dizer para você: não recuse esse sangue, não recuse esse sacrifício. Ele é o bastante para você obter todos esses direitos, todos esses benefícios. Você não precisa de mais ninguém, você só precisa de Jesus. Você só precisa da voz de Jesus e do sangue de Jesus para que você alcance todos os benefícios nesta vida e na vida vindoura. Eu espero que esta palavra venha acrescentar algo à sua vida, que ela tenha trago um entendimento para o seu coração e uma mudança de pensamento. Eu peço a Deus que te abençoe, que ilumine a sua mente, que abra os seus olhos e os seus ouvidos para a sua palavra,
para que Ele quebrante o seu coração através do Espírito Santo e te dê entendimento, que você seja cheio do Espírito neste momento e que você tenha o entendimento do valor do sangue de Jesus e que use essa frase, né? Sangue de Jesus tem poder, nos momentos certos, para as coisas certas e com muito respeito, porque o sangue de Jesus é muito precioso para mim e para você. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, e que o sangue de Jesus Cristo esteja sobre os umbrais das tuas portas, para que nenhum mal achegue à sua casa, nem te alcance durante toda a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Graça e paz.